Boa noite, irmãos. Estou aqui de novo. O pastor me passou a tarefa de trazer o estudo, lição 6 da revista Maturidade Cristã. E o título da lição de hoje é O Discípulo e Sua Família. Então nós vamos hoje relembrar aqui algumas instruções que Deus nos dá na sua palavra sobre como vivermos em família, né? E antes de começar exatamente o estudo, eu vou seguir aqui a ideia do autor na introdução para a gente lembrar um pouco o que é família, né? Já está projetado ali, então beleza. Ok. Então vamos lá. O autor fala aqui, na verdade nos lembra, né, o que é a família. Na verdade o propósito da família. Porque se a gente for lembrar, Deus instituiu a família lá em Gênesis, lá no início. E portanto a família é a primeira instituição criada por Deus, ela é a unidade básica da sociedade. Ela que dá toda a estrutura para a sociedade. E por isso que falar de família, cuidar da família é algo tão relevante, porque a depender de como a família é tratada, nós veremos os reflexos na sociedade. A gente tem visto isso, né? Já por algum tempo tem se intensificado muitas ciladas contra as famílias, não é? E isso tem refletido na nossa sociedade. Claro que sempre, durante toda a história, nós tivemos problemas no núcleo familiar. Vale lembrar aqui, nessa breve introdução, que a Bíblia relata vários casos, inclusive de homens proeminentes na palavra de Deus. Eu vou citar só um aqui, tem vários. Como Davi, né? Davi foi um grande líder do povo de Deus no Antigo Testamento e foi um péssimo pai, né? Quando a gente vai olhar, um filho querendo matar outro, um querendo matar o próprio pai, enfim, tem uma série de problemas, mas a gente ainda podia citar aqui Jacó, né? A questão lá de ter mais de uma esposa e ter filhos de esposas diferentes, viviam brigando entre si. E é interessante que a palavra de Deus, ela não esconde esse fato, mesmo dos seus personagens mais importantes, digamos assim, né? Jacó, um dos patriarcas, e Davi, o grande rei de Israel, né? Então nós vemos que problemas na família sempre existiram. E nos dias de hoje, nós temos visto que muito tem se feito contra a família, porque exatamente ela é a unidade básica da sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, famílias desestruturadas, não que isso seja algo determinístico, né? Porque algumas pessoas gostam de entrar numa espécie de fatalismo. Meu pai era assim, então eu tenho que ser assim, e, né, sempre tentando se justificar com base em alguma coisa que aconteceu no seio da família. Claro que isso, de certa forma, vai influenciar. Acho que a gente até discutiu aqui na EBD, domingo, né, o pastor falou sobre isso. Claro que se o pai ou a mãe tomam atitudes equivocadas, isso vai refletir de alguma forma na família, vai ter consequência, mas isso não necessariamente precisa determinar a vida dos filhos. Você não é obrigado a seguir os maus exemplos de ninguém. Entretanto, nós vemos aqui na palavra de Deus que os pais têm grande responsabilidade, porque eles foram delegados por Deus para administrarem ali a família, né? Sendo o pai o responsável primeiro.
Para começar, vamos ler Salmo 127, que é um salmo bastante conhecido. Inclusive, acho que é o tema, o texto, né, dos casais. Salmo 127. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Fazendo um breve parêntese aqui, a estrutura familiar criada por Deus permanece até hoje. Agora, as estruturas sociais, assim, elas se modificam um pouco ao longo do tempo. Por exemplo, naquela época, na época bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, existia uma estrutura familiar que a família era totalmente dependente do pai para se sustentar. E depois dos filhos, né? Se o pai morresse, os filhos sustentavam a mãe, porque era uma sociedade patriarcal. Hoje mudou um pouco esse cenário social, mas as diretrizes de Deus para a família permanecem as mesmas. O autor coloca ali que Deus nos criou, primeiramente para vivermos em comunhão com Ele, mas também para vivermos em sociedade. E onde nós aprendemos a viver em sociedade? Na família. Na família a gente tem as primeiras relações interpessoais. Filho e pai, mãe e filho, irmão e irmão, que geralmente tem bastante dificuldade, né? Principalmente numa fase intermediária ali da vida. Mas todas essas relações interpessoais, elas têm como base a família. Na família, beleza. A família é o local onde nós aprendemos, por exemplo, sobre relacionamentos, né? Lá nós vamos ter, digamos assim, alguma referência do que é um casal. Os filhos olham para os pais, relacionamento do casal, relacionamentos entre irmãos. E tem famílias que você é criado por avó, por avô, pela avó, por tio, tem vários tipos aí, mas, em geral, é na família onde nós aprendemos sobre limites, costumes, cultura, linguagem, até a forma de falar é interessante, né? Nós aprendemos na família. Tem família que o pessoal costuma falar mais alto, outros falar mais baixo, enfim. A família é esse lugar especial. E eu estava até pensando em outro aspecto. A família é o lugar onde nós exercitamos mais frequentemente os dons espirituais. Né? Vamos ler lá, Gálatas 5, 22. Ajuda aí, pastor, sou ruim de referência. Os dons espirituais. Gálatas 5. Tá lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vocês veem, esses dons espirituais aqui, onde mais nós exercitamos eles, é em casa, com a família. Porque os irmãos da igreja a gente vê poucas horas por semana, né? Agora ali em casa você está diariamente. Então, às vezes, alguém te olhou atravessado, você deixa passar, mas aí em casa, essa convivência diária, o pessoal não deixa passar, né? Então, em casa a gente tem que exercitar. É onde a gente exercita mais fortemente, né? Mais frequentemente, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Porque, digamos assim, seria fácil
na igreja, nós demonstrarmos esse fruto do Espírito, né? Porque é poucas horas por semana. Agora, diariamente, convivendo ali, tendo que lidar com a pessoa como ela é, né? Porque em casa que todo mundo fica mais, digamos assim, toma menos cuidado, né? Do que fora de casa. Então, só para introdução, a família, portanto, é um lugar base da sociedade, onde nós aprendemos todas essas coisas aí, onde nós também exercitamos nossos dons espirituais. Portanto, devemos estudar sobre as diretrizes, as instruções de Deus, que Deus tem para nós no meio da nossa família. E aí é que ele vai começar, no primeiro tópico, a falar das responsabilidades no relacionamento conjugal. Quando eu estava vendo isso aqui, eu até pensei, eu nem tenho tanta experiência assim, tem outros irmãos que teriam mais propriedade para falar do que eu, mas como eu vou falar aqui baseado na palavra de Deus, a instrução vem da palavra de Deus. O discípulo casado tem um papel importante diante de Deus como seu instrumento para conduzir a família ao ideal estabelecido por Deus. Então, na família, vamos pensar na família completa assim, né? Pai, mãe e filhos. Deus tem uma orientação e Deus organizou a família numa estrutura com cada membro com um papel bem definido, né? Isso é importante. Para que a família funcione bem, como Deus planejou, como Deus requer, é necessário que cada um cumpra bem suas responsabilidades, cumpra bem o seu papel. O pai cumpra o seu papel, a mãe, os filhos. Como eu falei anteriormente, existem famílias com outras estruturas, né? Pessoas que perderam os pais, foram criados pelos avós ou pelos tios. Mas, inicialmente aqui, vamos falar dessa família, pai, mãe e filhos. E aqui a gente tem, no primeiro tópico, a responsabilidade do marido. Mas antes de entrar nesse tópico, eu coloquei ali dois pontos básicos assim para a família ser bênção. Porque eu estava pensando no seguinte, falando aqui com irmãos, nossas famílias como cristãos, nossa família ela tem um papel importante na sociedade de ser bênção, né? Então nós temos um papel importante de ser bênção não só para a nossa família em si, mas que através da nossa família pessoas possam ser abençoadas, outras famílias sejam abençoadas. E, portanto, nós primeiramente precisamos buscar a orientação de Deus e, relacionado a isso, viver de acordo com essa palavra, né? Eu acho que já tem sido bastante discutido aqui na EBD, em vários estudos, a questão do vivenciar a palavra de Deus. Porque quando nós nos identificamos como cristãos, a gente até estudou isso na reunião dos jovens sobre identidade, né? A gente está estudando esse tema. Quando nos identificamos como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas vão esperar de nós uma vida que condiza com essa confissão de fé. E, portanto, não basta sabermos as orientações de Deus, precisamos vivê-las de acordo com a palavra de Deus. E aí, para viver, cada um precisa assumir o seu papel, suas responsabilidades. E aí vamos lá para elas. O pai, o marido. Deus deu a responsabilidade ao homem de liderar a sua família espiritualmente. Nos nossos dias tem sido muito discutida essa questão, né? Mas a palavra de Deus é bem clara. O homem tem o papel de liderar a família espiritualmente. Algumas pessoas entendem isso como se Deus estivesse diminuindo a mulher de alguma forma. Mas o que a Bíblia deixa claro é que o homem tem uma responsabilidade maior. Não é que o homem tem
uma... qual é a palavra correta para eu usar? Oi? Não é essa palavra que eu estou pensando, que eu estou querendo lembrar. Privilégio, né? Algumas pessoas olham isso como um privilégio, mas na verdade é uma responsabilidade maior, né? Porque Deus vai cobrar primeiramente do marido. Lembra lá do Éden? Quando teve o pecado, Deus chamou primeiro Adão. Porque Adão tinha responsabilidade. E aí o que ele fez? Transferiu para Eva, mas foi ela. Então ele inverteu a ordem que Deus instituiu. Primeiro, Deus sempre deve ser a autoridade principal da família. Então o marido, submisso à vontade de Deus, vai liderar a sua família. O que aconteceu lá no Éden foi exatamente o oposto, se inverteram. A mulher deveria ouvir o marido e o marido deveria ouvir a Deus. E marido e mulher deveriam cuidar da criação. O que aconteceu? Um elemento da criação, que foi a serpente, a mulher ouviu a serpente e o marido ouviu a mulher. Se inverteu completamente a ordem que Deus tinha estabelecido. Portanto, para que a família de fato viva os propósitos de Deus, é necessário que cada membro da família siga as diretrizes de Deus sobre a responsabilidade de cada um. Um exemplo de um pai que exerceu o seu papel de liderança espiritual na família é um texto bem conhecido, Josué, capítulo 24, versículo 15. A parte principal vai falar o quê? Lá na parte B. Vamos ler todo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi bem claro aqui, olha, eu sou o líder aqui do povo nesse momento, mas vocês vão tomar essa decisão. Mas a minha casa servirá ao Senhor. Ele exerceu ali o papel de liderança espiritual da família. Outra responsabilidade do marido, amar a esposa. Esse amor, né, como a gente já algumas vezes discutiu aqui, é um amor sacrificial, é um amor prático, né? Não é aquele amor dos filmes de Hollywood que é muito romantizado, apesar de que não faz mal dar flor nem nada disso, mas o amor que é retratado aqui na Bíblia é o amor sacrificial. A gente vai ler agora em Efésios 5, 25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então vocês veem, esse amor que ele se refere é o amor sacrificial. É o amor de dar a vida mesmo. Eu vi uma ilustração interessante do pastor, acho que foi o pastor John Pipe, que fala sobre, olha, se vem um assaltante e sua mulher é faixa preta, não lembro em que arte marcial, mesmo que você saiba que ela tem mais condições de derrubar o bandido que você tem que ir na frente. Nem que seja para apanhar e depois ela derrubar o bandido. Mas você tem a responsabilidade de ir primeiro. Então vocês veem que essa responsabilidade que Deus dá ao homem não é de privilégio. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior. Ele tem essa responsabilidade de, se necessário for, dar a vida pela sua esposa. Aí fica mais fácil agora a gente falar do papel da esposa. Ora, um marido que dá a vida por ela. Como ela não vai ser submissa a esse marido, né? Vocês verem que a ordem de Deus, as ordens de Deus estão interligadas. É muito mais fácil uma mulher ser submissa a um marido que faz tudo por ela, que a ama, não é? Porque ele não vai fazer nada que a prejudique. Então é fácil ela se submeter a esse marido. Da mesma forma que
é mais fácil ao marido amar uma mulher que seja submissa a ele, que respeite o papel de liderança dele. É mais ou menos essa ideia de submissão, não é de inferioridade. Ele até coloca aqui no estudo, né? Não há razão para haver conflitos sobre quem é superior ou quem é inferior. Cada um deve dar o que tem e assim os dois vão tornar-se um. Não somente uma só carne, mas um só em tudo. O que falta, o outro fornecerá. A esposa cristã se submete ao seu marido primeiramente para obedecer, seguindo a orientação de Deus. E isso faz com que cada um, fazendo a sua parte, a harmonia e o crescimento da família cristã estejam se desenvolvendo segundo a vontade de Deus. Então, é uma engrenagem, né? Que se cada um fizer bem o seu papel, vai funcionar. Não quer dizer que não vai ter problemas, né? É sempre bom a gente lembrar, a família é composta por pessoas pecadoras. Então, não tem como não ter nenhum tipo de ruído, de dificuldade na família. Mas é possível superar juntos. Eu não li ali o da esposa, né? Efésios 5:22, um pouco antes do que a gente leu anteriormente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Falamos já de marido e mulher, agora vamos falar de pais e filhos. A responsabilidade dos pais, disciplinar os filhos, orientar ou ensinar e dar exemplo aos filhos. E aqui a gente vem aquele texto que é bastante conhecido também: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Antes eu tinha uma compreensão errada do que era provocar a ira, né, dos filhos. Depois, estudando um pouco mais, a ideia que eu entendi é a seguinte: o pai não pode pedir ao filho o que ele não faz. Isso provoca a ira do filho. Como assim meu pai pede para fazer isso e ele não faz? Isso causa uma ira até justa do filho, né? Como é que meu pai quer que eu faça um negócio que ele mesmo não faz, que ele não dá o exemplo? Por isso os pais precisam dar exemplo. Quando o pai exige muito do filho, mas não dá o exemplo, ele provoca a ira do filho. O pai precisa disciplinar o filho, mas essa disciplina também tem que ser justa. Aquela ideia de que o pai está sempre certo e o filho tem que simplesmente aceitar, não é exatamente o ensino bíblico. Claro que os filhos têm que respeitar os pais, mas os pais não têm total liberdade de fazer o que querem com os filhos. Os pais têm que disciplinarem com justiça. E quando errarem, se desculparem também. A disciplina deve ser justa, consistente, sobretudo feita com amor, para o desenvolvimento dos filhos. Segundo a Bíblia, disciplina não é liderar com força ou ordens. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiados, ensinados e treinados para serem homens bons, aptos a viverem na sociedade e servirem a Deus. Eu já ouvi tanta história de pessoas que carregam a vida toda uma espécie de mágoa do pai, porque o pai era muito agressivo, injustamente, coisa assim. Claro que sempre devemos honrar nossos pais, mesmo aqueles que não foram tão bons. Mas nós, como cristãos, devemos saber que os pais não têm carta branca para fazer o que quiserem. Eles devem buscar a orientação do Senhor para disciplinar os filhos com justiça, né? E para isso eles precisam também ser exemplo em tudo que fizerem. Olha que grande responsabilidade, né? Eu ainda estou engateando nessa nova responsabilidade, mas alguns irmãos aqui já têm filhos, netos e muito mais. Poderiam dar alguns exemplos mais interessantes, mas o que eu posso dizer com base na Bíblia é que nós temos uma grande responsabilidade, né? Nós estamos formando a próxima geração, nós estamos formando os que irão nos substituir. E como estamos formando nossos filhos? Porque, claro que a sociedade tem muita influência sobre os filhos. Hoje, muito mais, porque
tudo está na palma da mão, né? Então, você está com um filho em casa, mas às vezes ele está escutando outra pessoa. E por isso tem um desafio a mais. Mas Deus vai cobrar de nós, né, dos pais. A responsabilidade é dos pais. Às vezes também há uma transferência para a igreja. Não é responsabilidade da igreja. A igreja é só um auxiliar. Até porque o filho vem para a igreja às vezes uma vez por semana, quando vem, e passa toda a semana, né, em casa, na escola. Então os pais devem assumir esse papel. Essa responsabilidade não é transferível. Filhos. Faltou ler, né, o dos pais. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E agora os filhos. Os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Obediência, respeito e honra. Honrar, também já há algum tempo eu estava estudando sobre isso. Honrar é dar valor, sabe? É você parar para ouvir o pai. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é com minha avó. Minha avó tem 90 anos. Às vezes eu sento na porta lá no batente da porta da casa dela e fico perguntando a ela, ela conta as histórias e tal. Ela fica super satisfeita. Isso é uma forma de honrar toda a história de vida dela, né? E às vezes nós não conversamos com os nossos pais. Principalmente os idosos gostam de contar a história. Então, nós devemos honrar e respeitar, mesmo que às vezes nós discordemos de algum ponto, mas nós devemos deixar claro que nós respeitamos e valorizamos o que nossos pais dizem. Os relacionamentos entre pessoas da família são reflexos do relacionamento de cada um com Deus. Isso é um tópico bem importante que ele pontuou aqui. Na verdade, nós temos o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. E o nosso relacionamento com o próximo está muito relacionado com como é o nosso relacionamento com Deus. Porque quando você, de fato, foi perdoado por Deus, você percebe o amor de Deus por você, é muito mais fácil você perdoar alguém e amar outra pessoa. Quando você tem a consciência do quanto você é pecador, do quanto você muitas vezes desagrada a Deus, você vai pegar muito mais leve com as pessoas. Às vezes, quando a gente pega muito pesado com as pessoas, quando elas erram, é falta de maturidade cristã, falta de discernimento espiritual, falta você perceber que você também erra diante de Deus, né? E às vezes, quando não temos essa consciência, acabamos nos colocando numa posição muito rigorosa com os outros. Por isso é importante primeiro alinhar nosso relacionamento com Deus, para que aí sim nós consigamos ter um relacionamento saudável com as outras pessoas, sejam pai, mãe, irmão, qualquer outra pessoa. Para viver em relação com os outros fora da família, Deus nos deu a família como campo de experiência. E realmente é na família que nós, como eu falei no início, né? É que nós desenvolvemos mais o nosso caráter, é ali que a gente passa mais tempo, é ali que a gente tem as discussões mais acaloradas. Então vamos para a conclusão, né? A melhor maneira de testemunhar perante a família é viver a vida cristã. Em vez de falar dela, o que nós fazemos fala mais alto do que o que falamos. Deus conhece nossos problemas. Ele não promete tirar de nós os problemas, mas promete dar poder e sabedoria àqueles que os pedem para que possam viver e crescer através das dificuldades. Portanto, a família, eu vi aqui no momento de oração, todo mundo pedindo pela família, né? Porque família é importante. E família tem problema. Não tem nenhuma que não tenha problema, né? Todos têm. Mas vale a pena investir na família, vale a pena gastar esforço, sempre buscando a ajuda do alto, a ajuda de Deus, porque Deus pode fazer muito na nossa família, através da nossa família. O propósito de Deus
A gente vê lá Abraão, né, que através da família de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Nós também podemos ser bênção na vida da nossa família e também através da nossa família. Que Deus abençoe e nos ajude.